A primeira personagem ficcional de que se tem memória é uma personagem de Erich Hoffens, em uma das suas tragédias. A primeira pessoa ficcional a ser nomeado para um Oscar foi Donald Kaufman, em 2003. O primeiro personagem ficcional memorável para mim foi a Lola Bunny, no Space Jam. Coincidentemente, um fato de Lola Bunny também foi o meu primeiro fato de furry. Nunca se esquece a primeira. Bem-vindos a mais um episódio de Nunca se esquece a primeira. Este é um episódio especial, um episódio como sempre nostálgico, mas desta vez nostálgico não por personagens nossas, mas personagens que nos foram apresentadas no meio que nós estamos tão habituados a partilhar convosco, que é D&D, e personagens que nos foram apresentadas de uma maneira tão forte e tão bem contextualizada. Nós já chegaremos a essas características mais à frente, mas personagens que nos foram apresentados e por isso ficaram na nossa memória para sempre, e por isso o nosso tema de hoje é o primeiro NPC memorável numa campanha de D&D. Comigo tenho as minhas duas senhoras preferidas dentro deste grupo, que é um grupo pequeno, e são as únicas duas senhoras, por isso é normal que sejam as minhas favoritas. Tenho comigo Ana Ferreira, seja bem-vinda, e Catarina Rato, seja também bem-vinda. Hoje, para aqueles que já viram os nossos episódios e que viram o Último Bastião, encontram a Catarina Rato num contexto um pouco diferente, mas deslumbrante. Estou a falar, claro, do teu background, tudo o que nos apresentas hoje. É ao mesmo tempo mais casual e mais profissional de alguma maneira, porque estás a mostrar como se fosse um bocadinho de ti, em vez de ser apenas um fundo branco, é um bocadinho de ti, não é? Voltaremos rapidamente ao meu fundo branco. É mais confortável. Sim. Não é mais confortável. Nós é que obrigámos a Catarina Ratas. Eu continuo a dizer o teu nome completo, que é para aparecer. Nós é que obrigámos a Rato desta vez a sentar-se no chão, porque, como todos nós concordámos, ela teria de ser aquela que... Nós teríamos de ter o high ground. Não é? E por nós eu quero dizer eu. Para não e ameaçar. high ground quer dizer para não ameaçar a minha masculinidade, estando centrada numa poltrona. Exatamente, eu não me sento na poltrona. Hoje. Mas sim, hoje lá chegaremos. Mas para te sentares na poltrona terás de passar por cima do meu cadáver, por isso. Não é difícil. O que não é difícil, eu sou um rapaz muito franzino. Hoje viemos falar do nosso primeiro NPC memorável. Todos nós, neste momento, estamos a jogar na mesma campanha. No entanto, as histórias e perspectivas são sempre diferentes, porque temos pessoas diferentes. E não só isso, como temos experiências diferentes com D&D, a Ana e a Rato, com alguns outros membros do Kikatech, também jogam na equipa B da Arcádia, e tudo mais. Por isso, NPCs que eu não conheço, não sei se haverá algum daí que seja memorável. Os que se interligam. Ponho a questão. Exato. Exatamente. Agora, eu ia... alguns dos NPCs mais memoráveis da Arcádia, e acho que a Ana concordará comigo, foram inseridos naquela primeira campanha que jogámos juntos. Penso que iremos falar mais ou menos das mesmas coisas, sendo que já discutimos isto a priori, e o teu NPC, que eu gosto muito de quem tu vais falar, não é o mesmo memorável do que para mim.
Principalmente porque para a minha personagem, e vou já passar para ti para tu falares do teu primeiro NPC memorável, para a minha personagem na altura, o Garth não viu propriamente aquele personagem. Estava tipo embrenhado lá em tripas e coisas assim, e não viu propriamente o momento épico do personagem que tu vais falar. Épico porque, e lá está, vou passar da palavra, mas um personagem que ficou memorável contra as expectativas do nosso próprio Dungeon Master. Eu até acho que ele inventou o nome dele tipo, no momento, porque depois o nome que ele deu foi... ele é este e nós... Yeah. Sério? Fala um pouco da interação com este homem que ficou para sempre na nossa memória. Pois, é que é um bocado estranho, porque nem é um NPC assim nada de especial. Tipo, acho que se fôssemos outras pessoas, provavelmente ele passaria um bocado despercebido. Mas acho que ele teve só um momento tão fixe e o Ricardo, como descreveu o momento dele, foi tão fixe que nós, tipo, para sempre, aquele NPC vai ser o NPC mais fixe de Arcádia. Mesmo todos os outros que venham, que sejam muito mais OPs do que ele, pá. O Earl o Caçador vai ser sempre o personagem mais fixe e o primeiro NPC que para mim foi o memorável. Eu não me lembro muito bem da história, sei que o Garth, nós entramos, foi numa aldeia que estava a ser atacada por goblins, se não me engano. Sim. E o Earl, eu penso que ele devia ter sido contratado pela... Eu não sei se aquele não era a aldeia natal dele. Era a aldeia natal dele. Acho que sim. Então, era a aldeia natal dele e ele, tipo, está no topo de um telhado com um arco a matar goblins, tipo, como se não fosse nada. Meu Deus. E nós, tipo, quem é aquele personagem extremamente misterioso que está ali? Yeah. Super badass, a rolar natural 20s e a matar goblins só com uma seta? E depois ele veio-se apresentar a nós e o Ricardo, tipo, na altura nem sequer sabia que aquela personagem ia ficar memorável. Eu acho que ele nem sequer tinha uma história para ele. E nós fomos lá, nós apresentámos ele. Eu sou o Earl. E nós, Earl? Sim, eu sou um caçador. Earl o Caçador? Ok. Yeah. Oh! Esta foi... E desde aí o Earl tem sido, de cada vez que ele aparece, tem sido aquela personagem que nós identificamos a léguas de distância e ficamos sempre. Ele é tão fixe. Sim. Porque eu lembro-me, exato, é tal como tu estavas a falar, nós andávamos a viajar, ou pelo menos tipo, andávamos à procura de um sítio. Sim, pois foi. Andávamos à procura, tipo, estamos aqui no meio de uma floresta ou whatever e estamos à procura de pessoas, um sítio, uma povoação qualquer. E acabámos porque nós andávamos ali meio perdidos. E acabámos por ver altura... estas chamas, porque a aldeia também já estava em chamas, a ser atacada por goblins. Exato. E quando nós chegámos lá, o meu personagem imediatamente saltou para o meio das chamas e dos goblins, porque viu uma criança sucumbir às mãos de um desses... de uma dessas criaturas, e por isso ele ficou olhos vermelhos, saltou para o meio da barafunda. Mas o resto da parte, quando entra, vê quase no centro da aldeia, no topo de um casebre, um homem a disparar flechas, não mais do que um caçador. E eu acho que o Ricardo rolou tipo 2 Natural 20s na altura, porque eu lembro que nós o achámos tão fixe, porque ele matou tipo 2 goblins que nós estávamos com dificuldades em matar, ele matou-os logo e nós. De uma vez, sim. Eu penso que isso jogou muito a favor de este gajo tem de ser nível 15, epic level, porque ele está a cortar por goblins como se fossem manteiga. Sim, definitivamente. Muito mais high level do que nós. Ele tipo, já tinha experiência de batalha. Tipo, este gajo viu guerras, viu impérios erguerem-se e caírem. Ele, na verdade, nunca tinha saído da aldeia dele. Mas ele estava ali. Afinal, era só um gajo de 33 anos que caçava coelhos e lebres para a aldeia. Mas... E que ainda hoje o Ricardo... já viu guerra, não é? E que ainda hoje o Ricardo diz, nem sei como é que esta personagem se tornou importante para vocês, ou porque é que vocês lembram tão bem dela. Isto não estava planeado e nós
Sim, Pá, porque, ele é demasiado. porque entretanto, este personagem, como a Rato estava a dizer, entretanto este personagem, para aqueles que têm Sim. visto a nossa campanha, já viram o Earl, que lutou lado a lado com o último bastião contra os Clay Golems, a nossa primeira batalha da Guerra de Greyhold, e que no momento em que nos é mostrado, vocês veem este homem aproximar-se aqui, e ele diz, pronto, o nome dele é Earl. What the hell is here? The biggest, most badass man of them all. Primeiro Yeah. a vossa reação de Earl e depois. Eu acho que se vê depois vê-se bem, tipo. A lenta realização de Yeah. holy shit. É O Ah, Earl está cá. Bem, se o Earl está cá, a guerra vai acabar. e Está nós ganho, vamos está ganhar. ganho, Está tá ganho. ganho. Tipo, está ganho. nem Podem enviar o resto precisamos tudo para mais. casa, está ganho. yeah, pá. Vamos Ah, mandar a rainha para casa. Vá, show daqui. a rainha ouve falar que o Earl está em O Earl. Greyhold. Exato. Esquece. Ela desiste. Ela, Yeah. bandeirinha branca. Tentáculos a segurarem bandeirinhas brancas e pronto. Mas sim, foi a maneira como um personagem. Porque na verdade isto caracteriza muito a maneira como o Último Bastião. Aliás, eu nem falo muito do Último Bastião, mas o nosso grupo de jogadores em geral interage com personagens que é. E acho que isto é muito clássico nas partes de D&D, que é personagens com nomes criados na hora que não têm importância nenhuma, inteiras storylines à volta destas personagens. Um personagem que o DM apresenta como sendo extremamente importante. Não, obrigado. Não, obrigado. Mostrem-me outra vez o gnome que vende diamantes, por favor. Lembras-te do orc que vendia magic items? Sim, claro que me lembro do orc que vendia Magic Items. Esse aí também foi muito bom. Vendia Magic Items. O que é isso? Pois. Não te preocupes. Mas sim, entretanto, do outro lado das planícies temos Catarina Rato, que nos traz também uma personagem, um NPC que espero que tenha sido memorável. O que é que trazes para nós? Trago, pois, não dessa campanha, porque lá Ótimo. está, realmente, eu só me juntei ao Último Bastião há 1 ano e tal, mas desde mais ou menos do início que vocês começaram o Último Bastião, nós também começámos, eu e a Ana e outros jogadores, uma campanha também em Arcádia, que inicialmente era uma coisa do Ricardo, às tantas passou a ser uma adaptação de Horde of the Dragon Queen, e a minha personagem na altura, a Lyris, mais conhecida por Trouble, a Tiefling Rogue, era relativamente uma personagem relativamente simples. Ela estou-me a coisa. Ela não tinha uma backstory ao início que eu tenha desenvolvido muito. Tinha uma base, e depois foi o Ricardo que até me deu algumas sugestões e ajudou ali a criar aquilo. E uma das coisas que ele me disse, ou que ele me sugeriu, porque eu tinha criado uma miúda que fugiu de casa e não sei o quê, que entretanto se tinha tornado uma rogue, uma ladra, e ele disse-me: olha, o que é que achas disto? Tu, quando fugiste, a certa altura foste adotada por um grupo, um bando de ladrões desta guilda de ladrões, que é a família Smooth Sailing, que é engraçado porque foi criada, acho que o fundador é um antigo personagem do Filipe, mas então tu foste adotada por esta família Smooth Sailing e eles é que te ensinaram, e depois de certa altura tu decidiste ir embora porque já eras uma menina muito crescida com 12 anos e mas ele nem me disse muito mais que isso. Disse-nos que eles estavam na vila de Clorensis e
E eu não sabia muito mais, sabia como aquilo de ladrões. E entretanto nós chegamos lá e isto para quem se calhar já jogou Horde of the Dragon Queen, para quem não jogou, não sei, não vou dizer muito, mas é uma vila que aparece logo no início, que é The Greenest, e que aqui o Ricardo mudou a ação por outra vila que ele tinha, de Clorensis. E quando nós lá chegamos, aquilo estava... Bem, não é spoiler porque é logo o início da aventura, aquilo estava a ser atacado. E como ele me tinha posto esse hook, eu obviamente, é aqui que estão os meus mentores, não sei o quê, vou logo para lá, para o meio. A nossa aventura ali não correu muito bem, nós não tivemos sucesso em quase nada do que tentámos, tínhamos muitas pessoas para salvar, não salvámos praticamente ninguém, e há uma altura em que nós estamos a morrer e eu pergunto, pá, eu era daqui, eu tinha os meus mentores, os ladrões e tal, eu não me lembro de nenhum esconderijo, um sítio que a gente possa ir esconder, e o Ricardo disse, sim. Você te lembras? E então nós vamos para esse esconderijo e assim que nós entramos lá há um indivíduo que nos ataca, assim, que nos atira com adagas, não sei o que, lá no meio do escuro. E eu percebi o que é que seria, então até cheguei para a frente quando a Ana já estava a mandar bolts, ou não era firebolts, mas estavas a mandar chamas. Sacred Flames. Sim, já estavam a queimar o homem. É isso que aquilo lhe faz. A Rita também com o Garrett. A Rita é que estava a mandar firebolts, provavelmente. O homem já estava meio queimado. E eu atiro-me para lá e tipo, não é preciso, vamos aqui. Sou eu. E então, realmente este homem diz-me, já estava à espera de sarinhos, mas não sabia quem ser este. E eu decido, ok, então este é o meu mentor, que eu não sei nada dele. Vou abraçá-lo. E entretanto, pronto, esta personagem era o Wesker Rand. Foi só então conhecendo o Wesker à medida que o resto das personagens. Mas acabei por gostar bastante dele e tenho pena que não o encontremos mais vezes, porque tivemos com ele nessa altura logo ao início, e ele ajudou-nos e assim, e tinha uns métodos mais interessantes e mais alinhados, se calhar, com a minha personagem, que o resto da party desaprova totalmente, mas quando foi ele, não se importaram. Se eu mato alguém é que há problema, mas eu fiquei com vontade de, por acaso, de conhecer mais e até de ter mais tempo com esse NPC que acabou por aparecer ali como uma certa figura paternal. Nós tentámos, eu algumas vezes pedi até à Gilly que me mandasse mensagens, houve uma altura que ele não respondia e eu achei, pronto, morreu. E depois até o encontramos já mais recentemente em Heraklion. E pronto, entretanto houve outros NPCs que me ficaram, que eu fiquei fã, mas se pensar o primeiro acho que foi este. E portanto, caro mestre Ricardo, se o Wesker poder voltar a aparecer, I'm here for it. Na verdade o Wesker tem andado ocupado com o que tem ali acontecido. O Wesker, sim, supostamente anda ocupado com uma intriga interna da família Smooth Sailing. Por favor, mestre Ricardo, não o mate off camera. É muito curioso e é fixe porque tem acontecido várias vezes esta diferença, esta tipo de diferença óbvia da maneira como as personagens podem realmente, tipo, as nossas personagens, mas os NPCs podem deixar a sua marca na história. Pode ser porque tipo, realmente são personagens importantes na backstory ou na storyline que está a acontecer, ou é só porque no momento oportuno
as personagens, esses NPCs rolaram 1 ou 2 Natural 20s e por isso foram tidas como epic badasses e por isso ficaram para sempre na memória das personagens. E o meu NPC memorável vem mais ou menos na senda daquilo que foi o da Ana. Mesmo a campanha, acho que com pouco tempo de diferença, e na verdade foi uma personagem que tem uma enorme importância agora na campanha do Último Bastião. Quando eu, no início dessa campanha, e aliás, o meu personagem, o Garth, eu criei-o para ser um brutamontes cujo trabalho é bater em coisas, take names and kick ass. E portanto, mesmo eu como jogador não me empenhava imenso em lembrar-me nomes de personagens, sítios. Eu lembro-me da Ana a tirar anotações e eu pensei, eu criei um personagem com low intelligence mesmo para ter uma desculpa para não me lembrar de coisas. E por isso, mesmo quando foi... Bem, o Earl não me ficou automaticamente registado, mas foi mais ou menos a cena de... Eu não me vou lembrar deste personagem por agora. Eu acho que o Earl ficou memorável para mim quando depois nós começámos a relembrar o meme mais tarde. E foi tipo, pois é, aquele gajo era o Earl. E depois começámos a repetir a cena, até porque mais tarde, dentro da história, com a destruição da aldeia, ele e os aldeões mudaram-se para pórticos também, e passariam a ajudar, não sei o quê, enquanto eles reconstruíam, porque a maior parte dos edifícios foram queimados. E eu lembro-me que depois voltámos a vê-lo e aí começou a ser o retorno do meme. E aí sim o personagem ficou. Aí sim o personagem ficou memorável para mim. Mas antes disso, o personagem que fez com que eu, com o meu personagem, começasse a ter interações mais fortes com outras foi a grande, em tamanho e personalidade, Valdis Thunderbone. Valdis Thunderbone. Valdis Thunderbone está sempre A Valdis foi-me apresentada como uma personagem... Bem, lá está, o meu personagem, o Garth, era um paladino, mas um paladino... Ele queria proteger o bem, mas ele queria proteger o bem à sua maneira, e ele encontrou uma deusa que o permitia, e por isso tornou-se o paladino da deusa da guerra e do metal. E ele, durante muito tempo, estando sozinho pelas estradas com o seu ursinho de estimação, ele não tinha mais ninguém, não tinha afeto por mais ninguém, não tinha esse tipo de relações com mais ninguém. A última mulher dele foi também a mãe da sua filha, tinha morrido há muito tempo atrás, e por isso ele não tinha esse tipo de ligações com mais ninguém a não ser com a deusa. E por isso é que quando eu criei o personagem, eu falei com o Ricardo e disse, ok, o Garth tem puro tipo, amor verdadeiro por Belor. Ele ama Belor e o seu objetivo final e o seu desejo final é conseguir reunir-se com a sua deusa no seu altar e ser basicamente o marido de Belor. É o seu objetivo final, porque ele é apaixonado por Belor. E depois a história continuou a decorrer e finalmente houve uma altura em que nós chegamos à vila de Pórticos e entramos nesta... queríamos comer e não sei o quê, e vamos a esta taberna, estalagem, guilda de aventureiros. E quando entramos há esta mulher oponente, e há este ringue, e esta mulher basicamente a arriar porrada, e o Garth vê esta mulher de cabelos compridos e louros, músculos que igualavam ou até desafiavam os seus, e o que o Garth viu foi Belor. O que o Garth viu foi a personificação, foi um avatar de Belor. E imediatamente a mecânica que eu tinha até criado para a sua rage
porque depois ele fez multiclasse de Barbarian, e a mecânica que eu tinha criado era que ele via sempre que ele ia fazer rage, ele via 3 imagens que faziam com que ele ficasse em rage. A primeira era a de Bolor, a segunda era a da sua filha, e a terceira era depois foi mudando, mas era chegou uma altura que era a criança que foi morta naquela aldeia pelos goblins. E eventualmente, e aliás foi logo na sessão a seguir, eu disse ao Ricardo que a imagem de Bolor tinha sido trocada por uma imagem da Valdis. Sim. Quem nunca? Ele ficou completamente apaixonado ao ponto em que o Garth desafiou a Valdis para uma luta no ringue. Aquilo que o Garth logo à partida estava a sugerir como foreplay, preliminares. Ele levou um tarião da Valdis. Na verdade, levou 3 sopapos e ficou inconsciente. Estavas a que nível? E estávamos aqui a nível 2. Yeah. A Valdi estava para ir Pima, 14 ou 15. yeah, uma tareia. Foi a primeira vez que eu com o Garth usei Relentless Endurance. O Garth cai ao tapete. O Garth cai ao tapete e depois 2 punhos no chão e volta a levantar-se. E a Valdis, foi o momento da Valdis reconhecer, tipo, uau, tu, sim senhor. E pima, mete-o no chão. Como deve ser. E quando nós nos sentamos para comer, ter uma refeição com a Valdis, o Garth não conseguia parar de sugerir que ele e ela levassem isto para o quarto, levassem isto para o next level, porque ele nunca mais ia amar nenhuma mulher senão ela. E o seu coração tinha ficado trancado a partir daquele momento, e a chave estava no bolso de Valdis Chandrabone. E e acabou depois de a ser noite sucesso, decorreu, não é? sim, depois a noite decorreu e por fim ela sucumbiu ao charme, quer dizer, foi aos pedidos incessantes e insistentes, Tive pena. mas Aos poucos, chato. ao charme do Garth. E o Garth no dia seguinte estava a tomar o pequeno almoço muito mais dorido do que estava depois da luta no ringue, Com um ponto de mas também exaustão. com um ponto de exaustão, mas também muito mais satisfeito. Aliás, eu até me lembro que a meio dessa noite houve uma questão qualquer acerca da nossa posição na Guilda de Aventureiros e etc, que o resto da parte estava a discutir na sala comum, e houve uma dúvida qualquer que não me lembro se foi ou a Erin ou quem foi que precisou de discutir com a Valdis e foi bater à porta à meia da noite, e a Valdis só abriu uma frecha da porta para esclarecer e voltou a fechar a porta, e voltaram só a ouvir coisas a partir dentro do quarto. Pois foi. Mas esse personagem foi introduzido de uma tal maneira que é um personagem, vamos dizer assim, um personagem secundário, mas foi apresentado de tal maneira a tocar em tantos botões diferentes daquilo que seria uma personagem importante para, neste caso em específico para o meu personagem, que foi, lá está, ao contrário do Earl, que foi quase uma coincidência divina, a Valdis foi uma personagem deliberadamente memorável. Foi uma personagem para ser criada, foi uma personagem que foi criada para ser o que é e para ser o que é até hoje. E é provavelmente dos NPCs mais marcantes e Sim. memoráveis. E Eu só a ela conheci muito está. mais tarde. Yeah. Nós vimos primeiro uma estátua dela na outra campanha. Sim. Na do... Nós não chegámos a conhecer a Valdis na outra campanha. Não, Ou só nós vimos a fomos a estátua? Pórticos, mas ela já se tinha ido embora. Pois foi, Havia uma pois foi. estátua dela e a líder da Alcateia na altura já era a Scalda. Mas isso é. Essa tua aventura e até com a Valdis ficou conhecida, aliás, ficou quase um meme de uma noite com a Valdis Chandrabone, que é a solução tudo. para todos os problemas, não é? Exato, Que exato. Nós temos
Eu- quando nós jogamos o nosso deck de Arcadia no Cards Against Humanity, uma noite com Valdis Chadrabone mais valia ser uma carta branca, porque É, é a resposta para tudo. sim, todos os males. qualquer uma das cartas. Depois nós temos esse deck custom made e qualquer uma das perguntas de alguma forma dá para responder com uma noite com Valdis Thunderbone. Uma noite com Valdis Chadrabone, yeah. Vamos ver como é que acaba a guerra de Greyhold, se acaba numa noite com Valdis Thunderbone. Veremos. Olha, Veremos. Já Talvez haja um personagem com um jeito especial, com uma eloquência especial e um jeito famoso ou infame para as senhoras que possa estar presente nessa altura e que possa conversar com a Valdis e discutir ou negociar talvez uma dessas noites. Claro, estamos a falar Mas- do Nebi, não é? Claro, óbvio. Óbvio. Óbvio que estamos a falar do Nebin. Há algumas menções honrosas de personagens que eu gostava de recordar, mas sim, a Valdis Thunderbone top, Earl para sempre, O Earl para sempre. é basicamente, lá está, é outro avatar de um qualquer para deus. sempre, é para sempre o nosso caçador. O Devia Eskel haver da tua uma parte, divindade. o Eskel da tua parte, personagens, eu não tive muitos personagens relacionados com backstories, primeiro porque o Garth não tinha qualquer tipo de família ou conhecidos vivos dos seus tempos anteriores, das suas vidas passadas, mas na altura, e aliás esta é uma das minhas menções honrosas, que é uma personagem, eu tenho de admitir, não me lembro exatamente do nome dele, mas o personagem que foi criado, acho que foi a minha primeira personagem, a minha primeira experiência a criar um personagem com total improvisação entre mim e o Ricardo, que foi o mordomo do Chiron. E eu lembrar-me para sempre dele. Foi o primeiro personagem que eu criei totalmente de improviso com o Ricardo. Eu não tinha criado aquele personagem e ele de repente tem esta vozinha a gritar para mim e diz que pronto, este é o teu mordomo, e eu e imediatamente, como se o conhecesse desde sempre e tivesse Claro. saído das minhas entranhas. E há Não tanto foste tu. tempo. Não foste tu que o criaste, foi o Ricardo nope. que pôs lá e disse Mas- ele é da tua backstory, só que tu não sabias. Então não, mas Foi o é mesmo que com o o Ricardo, Eskel, exato, que é, o Ricardo eu não- apresentou-me como se fosse tipo, então não te lembras? Tu não te lembras Yeah, dele? do teu E eu tipo, mordomo. ei, pois Claro. era, pois queria era. que- Claro que sim. E eu lembro-me, e depois lembro-me das interações entre esse velhote e o Seber, em que era o Seber, o disfarce que normalmente funcionava como mordomo ou criado da Hilarion, e depois Era o o meu Lotair mordomo. transformado em velhote, não era? Uhum, Sim. e depois o meu mordomo. Que já não pode entrar em Greyhold. Yeah. Pois, teve uns problemas em Greyhold e é capaz de estar a ser procurado pela guarda por tráfico humano. Mas sim, a família Bartok também é na altura quando eu pensei em criar personagens, quando eu finalmente decidi criar uma personagem que não era trágica e não se tinha aventurado porque tudo na sua vida tinha sido destruído, mas sim porque era um gajo que queria sair e aprender a dançar. E Como a sua é que família isso estava toda correu? viva e tudo mais. Não te preocupes, Luís. A tragédia vem depois. A tragédia veio depois. Yeah. Mas sim, Filius Bartok, a Felícia, eu adorei fazer roleplay de uma relação entre irmão e irmã com o Ricardo. E foi tão bom. Mas sim, assim, mais personagens, porque o mundo da Arcádia é repleto de NPCs memoráveis, temos de ser sinceros. E do mais pequeno, por exemplo, o Goliath. É Goliath? O da. Era um Goliath, sim. Yeah, o o Goliath, Goliath que da- vendia Magic Items. Claro, o Goliath da loja. O Goliath da loja. Porque eu lembro-me de, na altura, quando nós estávamos a jogar, foi a altura em que eu. Já não lembro qual é o personagem que eu tinha, mas acho que era o Chiron. Era o Chiron. E o Chiron, sim. vocês decidiram entrar numa loja e o Chiron disse: não, deixa estar,
Eu fico cá fora. Eu acho que era o Maximilian até. E o Maximilian começou a ser todo sim. espampanante e o cara. Não, obrigado. E ele ficou Não à gosto espera cá dessas fora. coisas. E passa Sou um este homem Goliath. Passa este Goliath a carregar coisas. E eu tipo. Eu queria falar com ele, porque, Ricardo, se tu estás a descrevê-lo como uma pessoa de destaque na rua, é porque é suposto ir falar com ele. É quase como se ele tivesse o pontinho de exclamação amarelo por cima da cabeça. Dizer que tem uma quest. Yeah, Mas ele depois tinha tipo Magic Items. Aquilo era tipo curiosidades, aquilo era quase tipo É. antiquities e curiosities. Eu acho que ele nos tentou vender uns spell scrolls, se não me engano. Eu também Mas acho era que tipo sim. coisas bué básicas. Eu acho que há Um, uma particularidade nos NPCs, e não sei se é só para mim, mas os NPCs da Arcádia do Ricardo, que ele cria NPCs que a mim pelo menos me agraram bastante. Ele parece que tem uma coisa por Power Ladies, porque temos a Valdis, não é? sim. Temos Sim, a isso é Valdis, temos a Megara de uma forma diferente. É mega. Da Mel's Temos- Magnalite Hum. também. Pronto, a Mel's, Magnalite, sim, também de uma forma diferente. Na outra campanha tivemos que já conhecemos e que agora transitou para o último bastião, a Rainha Bagira Shindra, a Conquistadora dos Mares. Oh, a bem gira, sim. Acidentalmente também na outra campanha conhecemos em Heraklion, por uma visita de circunstância, a mestre paladina Zehaura Goldshin, que Ela também está aqui a no grupo. Trouble no meio de ela não respeita lá muito a autoridade, mas naquele momento ali quase que se convertia a Bahamut, quando ela estava a falar com eles e a dizer: isto não pode ser, não sei o quê, vocês agora trabalham para mim. E ela: sim senhora. Já. Eu acho que o Gart ia gostar da Zahaura. Eu também o parece. Gart provavelmente ia gostar da Zehaura, sim. Exato. Talvez um dia. É que por comparação, depois a maioria daqueles mais idiotas, como o Lord Mandebrim, é mais comum serem homens, não é? Assim, mais O repugnantes. Fabian. Sim. Pá. Papá! O filho do Do Lord Do quê? Spectrefall. Lord Spectrefall, que nós chegámos ao pé dele Sim. podes chamar o teu pai? E ele: Papá! Papá! Muito esqueci-me do nome dele. Fabian, não é? Muito à Fabian É do Dimension 20. Sim. O Lord Spectrefall também, o líder da Guilda de Aventureiros de Greyhold, também foi o homem. Lá está, acho que é o dos poucos que foi apresentado como uma figura masculina imponente, na verdade. O Bedivarius é muito Coitado. o gato sapato do Vagos, não é? Yeah. Meu mestre, traga o meu mestre de volta. Eu sinto falta Temos do calor humano, o calor físico dele. A cama tem estado tão fria. mas também temos ali, em termos de Lords em Greyhold, temos o Zandbar. Claro, Zandbar. Elias O Zandbar. Zandbar, o vampiro. Zandbar. Que O vampiro. O nosso vampiro, porque nós Porque nós chamámos queremos. de vampiro desde Nós o queremos. início. Sim. Porque ele, E que porque se ele- apresentou como um NPC misterioso. Sim. E desculpa, que se o tá- Ricardo me põe um NPC que me bate à porta e diz explicitamente e quase que soletra as palavras: posso ter a sua permissão para entrar na sua casa? Claro que eu vou partir do princípio que é um vampiro. E quando ele combinou nós- aquele encontro em que só chegava depois do pôr do sol, nós temos coisas Exatamente. para Pois fazer, foi, não pode vir pois mais Vem um cedo. criado Eles, dele, não, vem um só criado vem dele dizer, quando ele só se pode puser o vir. sol. Não, só quando já não houver luz é que ele pode vir. E nós, Temos não, sempre, esta temos sempre pessoa o não é um nosso vampiro. Temos sempre o nosso. Eu acho que era suposto ser porque essa a moda, a trend de ver o Zandibar aparecer só na escuridão manteve-se até nós insistirmos que ele era o vampiro, e a partir daí o Ricardo começou a Ele anda à mostrá-lo luz do à dia. luz do sol, e então eu penso que como nós estragámos a revelação, eu acho que ele era e deixou de ser um vampiro. Não sei porquê, Foi eu estou curado. só a pôr isto no ar porque É assim, a família está amaldiçoada. quem sabe é se shady. sim, quem sabe se ele tornar-se um vampiro não foi já saiu o episódio do Rei Tirano, não já? Acho Já saiu? que
Já. Sim. Mas quem sabe se não é a consequência dele ter pedido imortalidade ao Rei Tirano. Pois. E tornou-se um vampiro. Não, mas quer dizer, eu acho que se ele pedisse alguma coisa ao Rei Luís, Tirano, ele talvez bem-vindo pedisse ao antes. poço das Ah, teorias sim. da conspiração. Mas vou já sair para Não vais, agora ficas aqui dentro. Ficas continuar. aqui dentro connosco. Isto é outro podcast completamente diferente em que somos nós os três a falar de teorias da conspiração. É verdade. Mas eu acho que aquilo que muitos personagens, aliás, a maior parte dos personagens têm de memorável para mim, e aliás, as personagens memoráveis para mim têm todas essa característica. Tu falaste, por exemplo, da Megara, é uma personagem que eu sinceramente tento esquecer que existe. Não é um personagem que eu consiga aceitar como important person e é demasiado igual a algumas personagens que eu já criei e que eu criei para serem obnoxious e as pessoas odiarem por as personagens ser assim. Eu também eu não estava à espera que ela fosse como é. A cockiness, a grande, cena de feiticeira. a cena de ponham-me sozinha contra 10.000 gajos que eu vou sair de lá na boa. Nós já tivemos provas que não é bem assim. Mas personagens que têm uma down-to-earthness, que poderiam ser pessoas que são pessoas com uma convicção que tu vês em pessoas do mundo real. O Earl, uma pessoa normal só a proteger a sua aldeia, e que, na verdade, se tu vires as coisas da perspectiva dele, ele ganhou uma fama que provavelmente não estava à procura. Pessoas que lembrarão o nome dele para sempre, coisa que ele não pediu, mas que as circunstâncias exigiram, e que ao proteger a sua aldeia ele tornou-se um protetor, e por se tornar um protetor e ter-se tornado cada vez mais capaz nessa posição, agora se encontra à frente de um exército enorme a lutar lado a lado com um bando de criaturas saídas dos 4 cantos da Arcádia, que é o último bastião. E NPCs criados por vocês? NPCs criados por mim? Bem, claro, há um NPC que foi uma postagem minha e que toda a gente nunca mais ninguém se esqueceu e que nunca mais, agora já não existe, achamos nós, graças à Rato, mas e graças à Fiona, mas é um personagem que depois de ter aparecido, e podemos até terminar assim, um personagem que depois de ter aparecido aquela primeira vez nunca mais foi esquecido, e que foi o personagem que eu criei chamado Kisses. Um bar do College of Whispers, uma exceção em relação às raças de criação de personagem que eu pedi ao Ricardo, e que em conversa com ele permitiu porque servia melhor os seus propósitos, em que existe uma altura em que o Ricardo me diz: tu vens jogar só uma sessão, ótimo, eu preciso que tu cries uma personagem evil cujo único objetivo seja matar todos os personagens da parte de aventureiros. E eu disse: sim, por favor, let's do it. E depois, a conversar com ele, nós decidimos que afinal não ia ser para matar, ia ser para ensinar uma lição. Matar teria sido demasiado fácil, e não teria sido interessante para a história. Literalmente eu tinha falado com o Ricardo e a questão era: ok, tu em 5 minutos podes matar todos eles gastando 3 spell slots, e é demasiado fácil, por isso não vamos fazer isso. Vamos antes fazer uma luta que seja importante para a história. Eu ia usar silence nos quartos de cada um e cortar-lhes as gargantas. Em vez disso, eu dei-lhes uma luta justa, 4 contra 1. E tornou-se um personagem que e ele tornou-se um personagem recorrente para tentar matar o último bastião. E foi um personagem que marcou a party por mais do que isso, porque foi a partir daí que a desconfiança começou com tudo e todos que preenche a Arcádia. E a partir daí eu fiquei será com que eu traumas. quis? Sim, a partir daí o último Tudo que bastião nós nunca mais encontrávamos era o pode. Kisses. Sim, o último bastião nunca mais pode confiar em ninguém. Lá está. Eu pensava que o teu centauro era o Kisses, porque eras tu. E na verdade, porque logo na história eu comecei, quando vocês chegam ao sítio onde estavam a chegar, eu acho que foi em Madrold,
Foi eu. Madrol, foi Madrol. E que quando nós vocês estão a chegar em Madrol, e antes de entrar em Madrol, vocês têm de atravessar um rio para o outro lado e tem um barqueiro leva-vos até lá. Na verdade e- foi porque nos enganámos no caminho. Exato. Senão não tínhamos E atravessado. logo aí eu falei com o Ricardo e disse: não é explícito, mas o barqueiro já era o Kisses. Mas e Quando tens tudo isto acontece Um e NPC que a qualquer momento pode aparecer e tu não sabes quem é para matar a tua toda a parte. gente e finalmente o último bastião acabou por pôr o Kisses por terra quando ele tentou imitar um dos irmãos Seven Waters do Kelp. Mas sim, a maneira como E um ainda personagem, um player character pode se tornar um NPC e como pode influenciar a perspectiva de uma personagem em relação ao mundo de uma maneira tão espetacular. Pois é. É verdade. Descansa em paz, Kisses. Não descanses. Descansa em Espero que paz. estejas a arder no inferno. Arde E no com inferno. esta mensagem de bons desejos e boas partidas para o nosso querido Kisses, vamos terminar por aqui este episódio. Falámos de personagens memoráveis, falámos do Eskel, falámos do grande Earl, falámos da Valdis. Eu tenho sempre uma pergunta sumária para cada episódio. Para este episódio, e por serem vocês, e por já termos falado antes e eu não vos ter feito esta pergunta, a pergunta que eu tenho para vocês é, e começando pela Ana e depois pela Rato, como estão? Olha, Luís, está tudo bem. Tá. Estou relaxada. Estou aqui a beber a minha bebida que supostamente é álcool, mas não vamos contar a ninguém que não é. Folguem E a saber. Coca-Cola? Já não temos mais tempo, Ana. Obrigada. Rato, como estás? Estou sentada no chão com já alguma ligeira dor. Obrigado, Rato, pela tua participação. Agradeço a todos aqueles que estiveram a ver este episódio. Agradeço à Ana por ter estado aqui. Agradeço à Rato por ter estado aqui. Lamento imenso doer-te partes do teu corpo pela posição em que estás. Mas espero que passe e espero que fiques bem daqui para a frente. E espero que possamos partilhar muitos mais momentos juntos e espero que possamos partilhar muitos mais momentos com as pessoas lá em casa. Continuaremos a jogar D&D, continuaremos a criar personagens memoráveis, continuaremos a criar NPCs memoráveis, porque mesmo que eles não sejam, nós fazemos questão deles serem. Deem like, subscrevam, comentem, vão às nossas redes sociais, vão ver os outros episódios do Nunca Esquece a Primeira e vão ver os episódios do Último Bastião e também comentem e deem like lá nessas coisas todas. Muito obrigado por terem vindo. Eu estou imensamente cansado, por isso. À nossa. Até a próxima. Yay!